Eu acho que não sei se vai chegar mais alguém, mas vai entrando, já está liberado para todo mundo ir entrando. E eu só preciso que vocês me confirmem se vocês conseguem ver essa tela. Peraí. Conseguem ver essa tela? Sim? Então tá bom. Então vou começar. Então hoje a gente vai falar sobre as rotinas de escritório. Na aula passada a gente falou sobre comunicação oral e escrita, as partes mais importantes dela. Vocês vão perceber que teve uma parte da comunicação que eu não entrei muito em detalhe, que aí são as atas, as cartas, os memorandos, porque isso a gente acabou comentando já na aula, na UC anterior, no começo, quando a gente vai falar dos documentos. Então, eu não toquei muito no assunto para a gente não prolongar demais, tá? Aí hoje a gente vai falar sobre conceito de empresa, sobre empresa, como que funciona uma organização. Então, empresa é um conjunto de meios técnicos, humanos e financeiros que eles são organizados com um fim econômico. Então, todo mundo que está ali dentro daquele espaço, daquele lugar, daquela organização, tem como objetivo um lucro, ele quer um retorno econômico. E aí, isso vai passar pelo exercício de uma atividade orientada para a satisfação das necessidades do cliente. O que isso quer dizer? Que eu tenho, independente se minha empresa é de prestação de serviço ou se é um comércio ou algo do tipo, eu tenho ela com simples necessidade de oferecer para alguém. Esse alguém vai ser o meu cliente. E em prol disso, a gente tem os trabalhadores que vão servir ali como apoio e receber um salário para aquilo, os acionistas que têm uma parte do lucro daquela empresa, mas sabendo que corre o risco daquela empresa não ter um retorno, da mesma forma que os credores, eles abrem crédito para a empresa, tendo depois um retorno daquele valor. Fornecedor, que é quem vai me oferecer os bens que eu necessito para oferecer para os meus clientes, e o Estado, que é para quem a gente paga os impostos e regulamenta a empresa. Então, uma organização, ela vai ser uma ordenação e agrupamento de atividades e recursos visando o alcance de objetivos e resultados estabelecidos. Então, numa organização, a gente vai ter pessoas que estão ali, literalmente organizadas com um fim. Essa organização, ela pode ser as não governamentais, por exemplo, que aí são as ONGs, elas podem ser governamentais, que servem para o Estado, e são as organizações privadas, que vão ser as empresas. Então, elas vão ter uma estrutura organizacional com as responsabilidades e autoridades, e elas podem ser divididas em uma estrutura formal e uma estrutura informal. A estrutura formal são aquelas que precisam, tem ali um organograma específico e ele segue uma hierarquia bem clara do que acontece. E a gente tem aquelas de estrutura informal. Então, tudo ali que acontece vai gerando uma relação entre as pessoas e aí algumas não têm um papel tão claro no organograma. Toda organização, aqui ficou, enfim, toda organização, ela vai ser juridicamente chamada de pessoa jurídica, que é aí que entra a diferença entre a pessoa física
e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, ela tem um cadastro de pessoa jurídica. E ela tem os direitos e deveres muito próximos das pessoas físicas. Então, elas têm que pagar imposto, elas têm que servir, prestar conta para o Estado, e aí elas têm ali uma formação direta com outras pessoas. Elas vão ser divididas, atreladas a um direito público e ao direito privado. A de direito público envolve a organização do Estado, que são normas públicas. Então, independente do que acontece ali, eu não consigo sair daquela norma. Então, eu não posso simplesmente, porque eu quero, não pagar um imposto. É aí que entra essa questão do direito público. A do direito privado diz respeito ao interesse dos particulares. Então, vamos supor, estou eu e a Raíssa aqui, e a gente está assinando um contrato. Nesse contrato vão ter cláusulas que dizem respeito somente ao meu interesse e ao interesse dela. Então, eu não preciso ter mais ninguém ali. Então, isso vai ser encaixado no direito privado. É quando diz respeito somente a mim e a Raíssa. E a gente tem uma diferenciação na classificação das empresas quanto à economia, digamos assim. Então, a gente divide as empresas em 3 setores: setor primário, secundário e terciário. O setor primário, ele vai compreender aquela primeira fase que é de agricultura, pecuária, exploração de recursos naturais, que é o que vai servir de base para o setor secundário, que é ali onde a gente tem a indústria e toda atividade relacionada à transformação de bens. Então, vamos por aqui no setor primário, eu vou conseguir, por exemplo, um leite. Aí do leite vai passar para o setor secundário para transformar aquele leite em queijo, em iogurte, em um monte de outros derivados. E aí essa indústria vai fornecer para o meu setor terciário o bem que ele precisa já transformado, que aí vão ser os produtos já industrializados, que é no comércio que a gente vai levar para o nosso consumidor final. Então, eu tenho aqui no setor terciário serviços, comércio, atividades financeiras, que seria o banco, atividade de transporte, de comunicações, de ensino, de atendimento médico. E aí depois a gente tem a classificação. Gente, se vocês precisarem, se vocês precisarem mandar mensagem, pode falar aqui que eu tô com outro dispositivo aberto, tá? Então, se vocês não quiserem ligar o microfone e quiserem falar alguma coisa, pode falar. E aí a gente vai ter a diferenciação em relação fiscal. Então, a gente vai ter as microempresas, as empresas de pequeno porte, a de médio porte e as de grande porte. O que vai diferenciar umas das outras em relação fiscal seria a quantidade de empregados que temos nessa empresa e o faturamento que elas têm. Então, uma microempresa, ela teria ali no setor de comércio e serviços até 9 empregados e na indústria até 19 empregados, com um faturamento menor de R$360 mil. Os de pequeno porte vão ser os comércios de 10 a 49 empregados, indústria de 20 a 99 empregados, com faturamento entre R$360 mil e 4,8 milhões de reais. O de médio porte, de 50 a 99 empregados no comércio e serviços, indústria de 100 a 499 empregados, com faturamento entre 4,8 milhões e 300 milhões. E as de grande porte vão ser o de comércio e serviços, com mais de 99 empregados, a indústria mais de 499, com faturamento maior de 300 milhões. Ah, professora, e o microempreendedor?
não coloquei aqui porque o microempreendedor, ele é individual. O que isso quer dizer? Que ele vai ser ele e ele mesmo, com no máximo um funcionário, e ele pode ter como faturamento anual até R$81 mil. Então, é aquela pessoa que não quer mais trabalhar de forma informal, o Estado abriu para ela uma forma dela estar legalizada. E é aí que ela entra. Então, ela vai poder exercer o trabalho dela registrado ali na Receita Federal, na Fazenda, e aí receber. Desculpa, receber não. E aí poder fazer os impostos de renda como PJ. Então, ela tem elas têm os benefícios que poderia ter como empresa, mas ela continua sendo, ela responde também como pessoa física. Então, o CNPJ está atrelado diretamente à pessoa física. E aí, aqui a gente volta a falar do nosso organograma. Então, para uma empresa funcionar de uma maneira adequada, a gente precisa ter uma estrutura organizacional. E aí é que entra os organogramas. O papel do organograma é deixar claro para o funcionário onde que ele se encaixa, onde que ele está dentro da estrutura geral da empresa e quais áreas ou pessoas que eles se relacionam diretamente. Aqui a gente vai colocar, eu coloquei para vocês o significado de cada componente do organograma. Então, como a gente já falou, a gente tem aqui uma hierarquia. A gente tem uma hierarquia. Então, do mais alto, em cadeia de comando, para o mais baixo. Gente, eu não vou ficar mexendo com o mouse, porque vocês já viram que ele fica passando de tela. Então, aqui a gente tem as linhas de comunicação, que são as linhas contínuas que interligam os cargos ou áreas da empresa. As unidades de trabalho, cargo ou área, que são as caixinhas, que ali a gente vai colocar quem que está sendo representado. A hierarquia, em cada linha, ela vai mostrar qual que é a hierarquia, qual que é a linha de comando daquela pessoa, e a gente vai ter a divisão horizontal do trabalho, que são os cargos ou áreas numa mesma linha, indica que eles têm um nível hierárquico similar. E a gente tem aqui alguns modelos de organograma, que é muito importante que vocês conheçam, até para saber como organizar quando vocês estiverem numa empresa. Então, a gente tem um organograma vertical, que é o mais clássico, que ele vai mostrar de cima para baixo como que funciona a hierarquia da empresa. A gente tem um organograma horizontal, ele funciona basicamente do jeito que o vertical funciona, que o funcional funciona, só que ele vai estar deitado. Então, em vez de você ver de cima para baixo, você vai ver sempre da esquerda para a direita. Mas eles devem sempre manter a mesma linha hierárquica. A gente vai ter o organograma circular, que é esse círculo aqui, e a gente vai ter mostrando as áreas por cores. Então, cada cor vai corresponder a uma área, quem faz parte daquela área e o que aquela área faz, de dentro para fora. E a gente tem o organograma matriarcal. Então, quem ali está atrelado a cada um dos setores da empresa. A gente volta sempre para o fluxograma, que é sempre importante mostrar qual que é o fluxo de tarefa, todo o processo que funciona para fluir ali na empresa e como que é que aquele projeto chega até o fim. Aqui eu coloquei um fluxograma bem básico, que é de um cotidiano, mostrando que a gente, no início, a gente tem o acordar, que aí com as linhas indicam qual que é a direção, o fluxo do que acontece. Então, a gente acorda, toma café, se é um dia de sol, eu vou para a praia ou não, eu vejo TV.
Então, ela tem uma tomada de decisão que é representada pelo losango, e aí depois a gente vai almoçar. Depois, se você estiver cansado, você tem outra tomada de decisão, representada novamente pelo losango. Se você não tiver, você vai jogar futebol, senão você vai cochilar. E aí depois você vai passear, seguindo para jantar e dormir, e acaba ali o fluxograma daquele dia. Então, o fluxograma, ele sempre tem um começo, o meio e um fim, tá? E aí ele pode ter tomadas de decisões ou não. Vai depender muito do processo que vocês estão querendo representar ali. E depois a gente vem com algumas especificações comerciais. Então, a gente vai ter aqui, dentro da empresa, ordem de pagamento, que a gente tem promessa de pagamento, que é quando a própria pessoa se compromete a pagar, e a ordem de pagamento é quando uma terceira pessoa é obrigada a pagar aquele valor. Nós temos os cheques. Dentro da empresa, a gente vai ter esses... gente, desculpa. A gente vai ter esses documentos comerciais que vão auxiliar na rotina administrativa e comercial realmente da empresa. Então, aqui a gente tem alguns cheques que são ao portador, então qualquer pessoa que tem aquele cheque em mão pode depositar. A gente tem um nominal, que dentro do cheque já vai inscrito para quem que se direciona. Então, ninguém além daquela pessoa pode dar baixa naquele cheque. A gente tem um cheque cruzado, que é quando ele não pode ser trocado por dinheiro. A pessoa, o beneficiado, tem que ir lá no caixa e falar para depositar o cheque, que aí então é feito a transação. Nós temos o cheque visado, que é quando o banco atesta no verso que há fundos para aquela transação acontecer. Nós temos o cheque especial, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar nele, que ele concede um limite pré-aprovado para aquela pessoa, mesmo que não haja, naquele momento, um valor em conta. E a gente tem o cheque administrador. Esse cheque administrador, ele funciona mais como realmente um administrativo. Então, são quando o sacado e o sacador, eles são do mesmo banco, eles são correntistas do mesmo banco. E aí eu vou avisar que eu quero fazer uma transação para aquela pessoa. Então, eu, Joana, aviso o meu banco que eu vou fazer uma transação, por exemplo, para o Diego. Opa, Diogo não. Diogo. E aí, no banco, eles vão emitir um cheque administrativo passando para outro setor, avisando que aquele valor vai ser retirado da conta, passando para a conta do Diogo. Então, ele é realmente só um cheque administrativo. Pode ser que seja, por exemplo, do mesmo banco, mas de agências diferentes. Então, ele vai sair aquele cheque da minha agência e passar para agência diferente. Isso acontece também. Hoje em dia, a gente usa muito Pix, a gente usa muitas outras formas de transação. Mas há um tempo atrás, em que o cheque era muito usado, ele servia até para não ter o uso do dinheiro a todo instante, correndo risco de assalto, entre outras coisas. Aí a gente tem aqui um exemplo de uma nota promissória. O que é nota promissória? Ela vai ter a data e o local da quantia a ser paga, e ela pode ser repassada a outras pessoas. Então, elas fazem cumprir a obrigação daquele pagamento. Então, aqui a gente vai ter a quem se refere, o endereço, o CPF e o CNPJ, tanto da pessoa a que deve se pagar, quanto a que vai pagar. Então, ela tem um número e a data de vencimento. E aí, ela vai ter quando que deve ser pago aquele valor. É quase como se fosse um empréstimo, digamos assim.
E aí ela diz ali quando que você tem que pagar aquela quantia. A gente tem a fatura e duplicatas. A fatura, ela é um documento que descreve os produtos e serviços adquiridos que ainda não foram pagos. Quando você pensa em fatura, tem tanto as faturas de emprego, de empresa, ou aquelas faturas de banco. Quando você usa o cartão de crédito, você sempre consegue ver a sua fatura, que é ali você vai demonstrar todos os serviços ou bens que você comprou, mas que vai vir só no próximo pagamento do seu cartão. E a duplicata é um título de crédito que representa um acordo de compra e venda. Aqui a gente tem uma duplicata mostrando o que, que é. Então, eu vou descrever, é quase como uma guia, falando que eu comprei aquilo e que eu vendi aquilo. Então, eu vou ter aqui coisas da empresa, a razão social da empresa, quando que foi comprado e o valor do que foi comprado. A gente tem os boletos. O boleto ele é um documento emitido por empresa com uma finalidade de pagamento em agência bancária. Então, eu não vou pagar ali diretamente para a empresa. Então, a minha empresa vai emitir um boleto para que a outra pessoa pague e isso seja feito para o banco, em uma agência bancária. E aí, esse boleto ele é emitido por meios eletrônicos, então ele precisa ter o valor do pagamento, o prazo, a empresa para onde vai ser feito esse pagamento, e ele é identificado por um código de barra. Então, a gente tem o código numérico, aqui em cima, e o código de barra. É sempre importante conferir esses dados. Se o banco que está descrito ali realmente é do banco da empresa, se o valor condiz, todos os códigos aqui, se eles realmente são referentes àquela da empresa que te passou, e se o valor, claro, ele corresponde àquilo que foi acordado. E aí a gente tem o recibo e nota fiscal. O recibo, ele é um mero comprovante de quitação de alguma dívida, e a nota fiscal, que é o que vocês têm de exemplo aqui, que é uma forma de apurar os impostos e registrar a transferência de um produto. Isso quer dizer o quê? A gente tem a empresa que está fornecendo aquele produto, e aí a gente vai colocar aqui o que está sendo pago, qual que é o tipo, a finalidade daquele serviço ou daquele bem que você está comprando, a razão social da empresa, onde que ela se localiza, e é os impostos a serem pagos por essa empresa em cima daquele valor daquele produto. Então, é como uma forma de você garantir que os impostos estão sendo pagos. E aí a gente tem o DARF. O DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal e ele é utilizado para pagamento de tributos. Então, aqui não ficou muito claro nessa imagem, mas o DARF a gente coloca ali no 2 o período de apuração, no 3 o número de CPF ou CNPJ, o código da receita, número de referência, data de vencimento, os valores, o valor da multa, tudo isso é identificado no DARF e pago para a Receita Federal. Então, ele é realmente uma forma de pagamento, e aí esse DARF, ele tem o comum, que é na cor preta, que são para as pessoas físicas e jurídicas, exceto pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, e tem o DARF Simples, que são exclusivamente para pessoa jurídica, desde que as empresas sejam enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. E por hoje é isso, gente. Já a aula foi bem simples. Alguém ficou com dúvida em relação a esse material de hoje?
Ok. Eu tenho um aviso para vocês. Na sala foi liberada a. Deixa eu parar de. Foi liberada a prova de vocês. Vocês podem fazer. Porque a gente está caminhando, tem só mais 2 SAPs para fazer. Mas aí é importante que vocês já podem abrir a prova de vocês e verificar. Vocês podem fazer com calma, tá? É importante que vocês leiam com atenção e salvem a resposta de vocês e aí enviem depois. Vocês têm até o dia 3 de novembro para fazer essa prova. Então não precisa fazer correndo. Se vocês não atingirem a nota mínima, vocês têm a chance de fazer uma recuperação. Mas leiam com calma. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Mas aqui é mais para vocês terem ciência de que vocês podem fazer com calma. Respirem e façam a prova, tá? Mas façam, preciso que vocês façam até o dia 3 de novembro essa prova. E aí, se vocês tiverem contato do colega de vocês que acompanha o curso, é importante que eles façam essa prova também, tá? Que é a prova que vai garantir o certificado de conclusão do curso.